Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra e glória e o poder, amém? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez diretamente do altar, estamos celebrando os maiores dias da igreja, né? A morte do nosso Senhor, mas não é dia de tristeza não, porque Ele morreu sim por nós, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e vive para sempre, amém, por Deus? Essa é a nossa crença, é isso que nós temos que levar para o mundo. Vir a crer mesmo tudo aquilo que foi conquistado lá na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tradição religiosa tem data, irmão. Aí as pessoas chegam nessa data, fazem alguma coisa diferente, param de comer alguma coisa, comem outras coisas, pensando que é isso que vai agradar a Deus. Não, irmãos. A tradição religiosa pode ter data, mas a graça de Deus não. Foi numa sexta-feira assim que o nosso Senhor e Salvador Ele morreu por nós no Calvário. Mas todos os dias nós temos que assumir a nossa posição diante de Cristo. E receber tudo aquilo que Ele conquistou por nós lá naquela cruz, porque não foi em vão. Enquanto você não descobre, não tem o Senhor como seu Senhor único suficiente, que não busca a santidade e a santificação, porque Ele é santo, nós temos que ser santos, senão é impossível agradar a Deus, entendendo mesmo que o Senhor Ele não tem algo para nós assim, que é um dia sim, outro dia não, que é um período do ano sim, outro não. Nós falamos na semana passada sobre a tradição dos sabatistas, nós estamos no sábado do Senhor, então é todo dia nós servimos ao Senhor, né? Não tem uma data do nascimento de Cristo. Que dia que foi? Então todo dia, toda oportunidade que nós vamos passar por algo aqui nessa terra, era de nós darmos mesmo a oportunidade do Senhor Jesus nascer dos nossos corações. O Espírito Santo e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Temos que deixar o Espírito Santo renovar nas nossas vidas a cada manhã, porque senão na primeira afronta nós vamos cair, mano. A nossa carne é fraca, podre. Quem gosta de carne é urubu, é leão, essas coisas que apodrecem. Sem a unção do Espírito Santo, que é aquele sal mesmo do Senhor, nós vamos nos apodrecer. Temos que crescer na graça de Deus, para não ficar fazendo que nem religioso, que separa uma data, santifica essa data, o resto dos meus dias posso fazer o que eu quiser. Não, é todo dia na graça de Deus, amém? Ele é o alfa e o ômega, Ele tem que ser o primeiro e o último pensamento da sua vida, da sua casa. Você tem que acordar ali já no Senhor, na hora que for dormir, pensando no Senhor. Se Ele não estiver em primeiro e até o último lugar na sua vida, Ele não está em lugar nenhum. Nenhum lugar. Não brinca com as coisas de Deus, não. Jesus Cristo, Ele só aceita o primeiro lugar e o segundo também, terceiro até o último. Se Ele não fosse o primeiro e o último pensamento, sua primeira vontade, sua primeira busca, é só ter perdido, amém? Hoje nós vamos aqui participar de uma forma diferente, como foi o Pessah, que é aquela tradição que o Senhor colocou quando o povo saiu do Egito. Eles deveriam fazer uma ceia ali, né? Com pão sem fermento. Daqui a pouco nós vamos distribuir o pão sem fermento aqui, ó. Esse pão de Israel, né? Eu mesmo ontem fiz, o povo vai comer do meu pão, amém? Sem fermento, em nome do Senhor Jesus. Amassei o pão, consagrei a farinha, o óleo e a água, coloquei no pão, assei, em nome do Senhor Jesus, amém, pois? Graças a Deus. E a água, irmãos, que também está lá no Êxodo 23, 25, que nós viremos ao Senhor nosso Deus, e Ele abençoará a nossa água, nosso pão, e tirar todo o mal, toda a enfermidade do nosso meio, amém, pois? Uma tradição, porque quando o Senhor ordenou que o povo saísse do Egito, que o Egito não é lugar para o povo de Deus, não é lugar para viver e nem morrer. Deserto não é lugar nem para viver e nem para morrer. Você passar por um vale da sombra da morte é uma coisa, mas tem gente que quer acampar no vale da sombra da morte. Aquela má notícia, aquele seu gene que você tem, aquela tradição familiar, aquele DNA da sua família. Não, se nós não tivermos o DNA de Cristo, nós estamos perdidos. Então Deus deu a ordem, sai do Egito. E quando sair do Egito, você vai preparar o pão sem fermento, que vai representar o próprio Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver hoje, que é aquele pão que não tem fermento, não tem nenhuma mistura, né? Vai comer com ervas amargosas, para lembrar do tempo amargo do Egito, para nunca querer voltar para lá, e vão preparar um cordeiro de 1 ano, que aquele sangue daquele cordeiro vão passar nos umbrais e nas portas das casas do povo de Deus, para que o anjo da morte passe por cima. Pessah é passar por cima, a Páscoa, essa é a verdadeira Páscoa.
para que o mal passe bem longe. Só que o sangue do Cordeiro já está consagrado. Nós vamos entregar aqui no domingo. Amém, irmãos? Nós consagramos junto com o missionário, distribuir todas as igrejas. Nós vamos entregar no domingo do Pessá, da Páscoa. E você, com fé, você vai passar lá nas portas, nos umbrais, das portas, janelas da sua casa, para que o mal passe bem longe da sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E daqui a pouco nós vamos estar recolhendo os pedidos da cruz. Nossos amigos do Facebook, sejam bem-vindos. Você também pode deixar seu pedido da cruz, pode escrever aí mesmo, nós vamos anotar, vamos estar colocando também numa cruz, né? Traz uma aqui para mim, irmão. Acabei dando tudo para os irmãos. Aqui, pega para mim, Gabriel. Isso. Obrigado. Aqui o pedido da cruz, né? A atitude de fé o povo trouxe. Cada um vai fazer o seu pedido, mas quem fizer pela internet, eu mesmo vou estar anotando e vou estar deixando aqui no altar mesmo, nos dias de poder, em nome do Senhor Jesus. Vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações, lembrando que próximo das 15 horas nós vamos ter aquela oração da consumação, que foi numa sexta-feira como essa, que exatamente na hora nona, que é às 15 horas do nosso horário aqui, que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós lá no Calvário. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo, Pai. O pão está consagrado, o sangue, meu Pai, do Cordeiro está consagrado, a água está consagrada, foi o Senhor que criou tudo do nada. Ô Senhor Jesus, se te pedimos, tira toda a manipulação humana, meu Pai. Por exemplo, das tradições, as tradições, meu Pai, que tomaram conta por aí, meu Pai. Alguns separam 40 dias, nem isso estão mais guardando. Alguns guardavam sexta-feira da paixão, começavam mesmo até, evitavam beber bebida alcoólica, falar palavrão, comiam só peixe, mas é tudo tradição. Infelizmente o calendário religioso é tradição. A graça de Deus não, é todo dia, oportunidade, cada segundo, cada oportunidade, cada situação, nós poderemos, meu Pai, convidar Jesus para fazer orar, pedir a mente de Cristo, pedir o pensamento de Cristo. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Sem Ti nada poderemos fazer, Pai, mas contigo nós somos muito mais que vencedores. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Diz aleluia. Ó Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente, Senhor, venha com a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui representando uma multidão de queridos familiares, meu Pai, que não tem nem ideia do que é a Páscoa, ou que é aquela ordem do Senhor para sair do Egito. Sai do Egito, meu irmão. Sai do deserto, sai desse vale da sombra da morte, sai dessa carnalidade, sai desse mundanismo, sai desse consumismo, sai dessa coisa errada, vai saindo mesmo de viver do natural. É isso a ordem do Senhor, para que saia do Egito. O Pessá é sair do Egito, sair do mundão, das coisas desse mundo, das coisas mundanas, profanas, das músicas, das danças, das tradições, tudo. Mas o inimigo, ele profanou, colocando tradições, meu Pai, que verdadeiramente as pessoas não entendem, e ali fazem certas coisas pensando que está agradando a Deus. O que agrada a Deus é você obedecer a palavra, é você ter o mandamento e o praticar em todo tempo, em todo momento. Isto é amor, isto é amar. Sem ter o mandamento e o praticar, você nem sabe o que é amor, você nem tem ideia do que é amar. Senhor Jesus, muitos dos nossos queridos familiares, amigos, irmãos estão, meu Pai, talvez viajando por aí, estão passeando, estão distraídos, mas te clamamos, Pai, visita-os, alcança-os, livre-os do mal, perdoe-os, eles nem sabem o que fazem, mas que eles nunca percam o tempo da Tua visitação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso o Senhor é, Senhor Jesus. Aleluia. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.
para essa cruz. Essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Por mim pecar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus. Desde a glória dos céus. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Ao Calvário. Humilhante. O baixou. Essa cruz tem pra mim. Esta cruz tem pra mim. Atrativo sem fim. Atrativo sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. E já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, eu me alegro da cruz. Dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus. Eu aqui com Jesus. A vergonha da cruz. Quero sempre levar e viver. Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar. E com Ele no lar. E com Ele no lar. Uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer eu a vou proclamar. É morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. É por uma coroa trocar. Oxe, lá me canta, Noribia me canta, Namada. Sim, meu Deus e amado Pai, nós amamos a mensagem da cruz, Pai. Ah, que não foi em vão que o Senhor Jesus morreu por nós. Ah, o amor dele não foi em vão. Ele morreu para levar nossos dores, nossos pecados, nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. Pelas feridas dele nós fomos curados. Nós já fomos sarados. Toma posse, meu irmão. Toma posse, minha irmã. Isso, dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia. Isso, ame a mensagem
mensagem da cruz, entenda a mensagem da cruz, para que nós e as nossas casas e as nossas famílias entendamos a mensagem da cruz, que um dia o Senhor morreu sim por nós, mas Ele não ficou morto, Ele vive, Ele está e para sempre vive no nosso coração, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Preparado está o nosso coração, Pai. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, Pai. Senhor Jesus, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas suas mãos, Senhor Jesus. Isso, entrega todos os seus caminhos ao Senhor, confia somente nele, que tudo Ele fará na sua vida. Isso, vai crendo, já vai enxergando, já vai chamando a existência as coisas que não são como já se fosse. Aquilo que você conhece da palavra não é para amanhã, não é para daqui a pouco, não é daqui meia hora, é para agora, irmão. Já luta em Cristo mesmo, para você conseguir mesmo fazer aquilo que Ele tem te ordenado, conseguir mesmo cumprir o seu chamado. Senhor Jesus, venha nos dar condição, meu Pai, venha nos dar condição de estar envolvidos contigo em todo o tempo, em todo momento, para a tua glória, Pai. Para tomar posse da bênção, para tomar posse da vitória, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, Senhor Jesus, do teu Santo Espírito derramado no Pentecoste, meu Pai. Aquele mesmo terremoto inteligente que só ruiu mesmo o véu do templo de alto a baixo, esse mesmo véu que verdadeiramente que nos separava da glória de Deus, da graça de Deus, do santíssimo lugar. Foi o mesmo terremoto inteligente, Pai, que teve lá no Pentecoste, que teve lá também para liberar o Paulo e Silas, para nos libertar de todas as nossas cadeias e prisões espirituais. Aleluia, aleluia, aleluia. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração e tudo que há em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais da manifestação do teu poder, para me envolver no teu Santo Espírito, entender a mensagem da cruz e proclamar até o fim para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vai entrar o louvorzinho aqui, amém? Isso, o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Tchau, tchau, tchau. Chama a bênção para você, que é dia de alegria, amém? A glória do Senhor está caindo. Abençoe o irmão do lado. Está caindo ali. Está caindo lá. E aonde esta glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Chama para você. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde esta glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. E aonde esta glória chega, milagres vão acontecer, como foi em Pentecostes. Hoje nesta igreja o fogo vai descer. Se prepare, meu irmão, para sua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode. Chama para você, mas a glória do Senhor está caindo aqui. Abençoa, seu irmão. Está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Chama para você. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Aí, chama, Paulo. Tchau, tchau. Se prepare para a glória de Deus invadir a sua vida todos os dias, desde a manhã até a noite, ou cuidando até do seu dormir, amém? E
esta glória chegar, milagres vão acontecer, como foi em Pentecostes. Hoje nessa igreja o fogo vai descer. Se prepare, meu irmão, se prepare, meu irmão, para sua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, chama a bênção, mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar para você. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo lá na sua casa, está caindo lá. E aonde esta glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde esta glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde esta glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Presta o seu punho aqui, vamos dar uma rajada de glória. Oh, glória a Deus! O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Oh, glórias, aleluia, isso mesmo. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo lá, está caindo em todo lugar, amém? O Isaías teve uma visão do céu, onde ele viu os anjos lá falando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da glória de Deus. Os anjos do céu estão chegando, que a terra está cheia da glória de Deus. Mas quem não tem a visão do céu, quem não tem o pensamento do céu, o sonho do céu, não consegue ver que a terra está cheia da glória de Deus. Só vai ver corrupção, só ver ladrão, só vai ver o que desgraça, Covid, coisa que não presta, amém, irmãos? Mas foi isso que o Senhor Jesus Cristo ele fez lá na cruz. Ele venceu essa desgraça para que nós esperemos na graça dele, a bênção todo dia, todo momento, e vivamos da graça, amém, por Deus? Exatamente, pois o justo ele vive da fé, amém? Mediante a graça de Deus, que é aquele favor que nós nem merecemos em nome do Senhor Jesus. Se ele recuar, o Senhor não tem prazer, amém? Vamos sentar, vamos para a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, abre lá no Êxodo, capítulo 12. Pastor, onde fica isso? É o segundo livro da Bíblia. O Êxodo, a saída do povo do Egito. A palavra êxodo significa exatamente isso, saída. Amém? O capítulo 12. Versículo 1 diz assim: E falou o Senhor Jeová a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. E fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem máculas, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas e guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Amém, irmãos? Então Deus deu uma ordem para o povo dele sair do Egito. O
povo desceu para o Egito por quê? Porque ia haver uma fome que assolou mesmo a humanidade. Essa fome é mesmo descrita em vários livros de história da humanidade. E foi quando Deus permitiu que o José, o filho do Israel, né, do Jacó, ele fosse vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. Sofreu, não sei se você conhece essa história. Os irmãos queriam primeiro matar, depois jogar dentro do buraco, depois passavam lá uns ismaelitas, venderam aquele rapaz. Mas você acha que você sofre? Imagina. E ainda pegaram as suas vestes, rasgaram, passaram o sangue de animal e devolveram lá para o pai dele, falando assim: ó, achamos isso aqui, acho que seu filho morreu, viu? Não era irmão deles, seu filho morreu, viu? E o Jacó ficou 20 e poucos anos sofrendo, pensando que o filho tinha morrido e o filho não tinha. Na verdade, Deus estava preparando algo muito grande para ele. Pode ter certeza, ou Deus está nos ensinando, Ele está nos abençoando em nome do Senhor Jesus, amém? A graça de Deus é isso que faz. A palavra de Deus não é para te condenar, a palavra de Deus é para te salvar, irmãos. Deus, Ele está aguardando que você saia do Egito, que você saia desse deserto, desse vale da sombra da morte. Aí às vezes a pessoa teve um diagnóstico, teve um sintoma, sei lá, passou no médico e ela vem com aquele diagnóstico, ela pensa que aquilo é a morte dela. Não é, irmão. Quem decreta é Deus, irmão. Quem abre porta e fecha a porta é o Senhor, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso, irmão. Quantas pessoas mesmo por aí foram curadas de diversos tipos de doenças, e outros não tiveram nem tempo de falar misericórdia, Deus, muito menos ai. Temos que estar diante de Deus, mas sair do Egito. Egito não é lugar para viver nem morrer. Eles foram para lá. Primeiro foi o José na frente para preparar o caminho, porque ia acontecer algo na humanidade. Aí o José ficou lá anos e anos preso. Primeiro ele foi para a casa de Potifar, depois ele foi preso mesmo. A mulher acusou ele de fazer alguma coisa que ele não tinha feito. E quando ele estava lá na prisão, ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro do rei. Que o padeiro, ele iria morrer pela mão do rei, pelo aquilo que ele fez, mas o copeiro ia voltar a ser copeiro do rei. E pediu: ô meu amigo copeiro, quando você voltar para suas funções, não te esqueça de mim. O ser humano é ingrato. Esse rapaz esqueceu, do José anos. Mas um dia o faraó teve um sonho que nenhum dos sábios da terra poderiam interpretar. Que é aquele sonho que nós bem conhecemos: as 7 vacas magras comendo as 7 vacas gordas, as 7 espigas magras comendo as 7 espigas gordas. Ele ficou perturbado, estava tendo aquele sonho durante algum tempo, teve uma vez ou outra, não teve algumas vezes, e ninguém sabia interpretar aquilo. Foi quando o copeiro se lembrou de José. Pode ter certeza, alguém pode até se esquecer de você, mas Deus não esquece não. Deus sabe tudo que nós necessitamos antes mesmo de necessitarmos, mas nós temos que estar preparados. Às vezes não estamos sendo chamados porque ainda não estamos preparados. O José estava sendo preparado para quê? Ele tinha que ter todo aquele preparo mesmo, que ele foi lá dentro que verdadeiramente Deus preparou o coração dele, tanto que quando o faraó soube que tinha um rapaz que interpretava sonho, mandou chamar. O carcereiro, ele estava de bem com o José. José era praticamente um chefe do cárcere lá, apesar de estar lá mesmo como bandido. O carcereiro deu uma roupa para ele, deu um banho nele, cortou o cabelo, fez a barba. Ele já se apresentou bem vestido diante do rei. E aí ele contou o sonho para o José, o faraó. O José falou: faraó, esse sonho é um só. Haverão 7 anos de fartura e depois virão 7 anos de miséria. Então, o senhor deve preparar alguém que saiba mesmo ali administrar, porque não é só guardar, tem que administrar. É como num supermercado. Não adianta o supermercado chega lá, né? Ele vai comprar alguma coisa para ele vender, já tem um produto que está na validade lá. Aí chega o produto mais novo, que a validade é maior, e ele deixar para frente. Daqui a pouco aquele produto do fundo vai estar tudo vencendo.
O José falou exatamente mais ou menos para ele só: alguém que saiba administrar, para colocar aquilo que já está mais antigo para ir sendo usado e guardando nos 7 anos de fartura, para aquilo que for produzido no primeiro ano da fartura, no primeiro ano da seca, da fome, começa a ser comido, e assim por diante. E que não falte, e não vai faltar nem aqui e nem em lugar nenhum comida. Aí sabe o que o faraó fez? Escolheu o próprio José. Eu escolho você. Que não há nenhuma pessoa na terra em quem haja o Espírito Santo. E era verdade. José, ele tinha o Espírito Santo também. O Espírito Santo era restrito ao rei e ao sacerdote oficial de Israel na antiga aliança. Tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz, o maior é esse, é o Espírito Santo. E tem gente que não está nem aí, mano. Tem gente que não está nem aí em buscar o Espírito Santo. Já descobriu que existe o Espírito Santo, já está vendo a diferença que o Espírito Santo faz na vida de alguém, e a pessoa não está nem aí, mano. Tem gente que nem aceitou Jesus, mano. Que fica aí, né, nas tradições religiosas. A tradição religiosa tem data, tem calendário, mas tal dia é isso, tal dia é aquilo, a Páscoa um dia, sexta-feira paixão aquilo, Natal não sei o que lá, o Pentecoste é isso. Na nossa vida, que estamos na graça de Deus, ou é todo dia, não é dia nenhum, irmão. Nós estamos chegando no Natal, no Natal, na Páscoa, né? Mas na Páscoa humana, para nós é todo dia. Já que eu falei Natal, Feliz Natal para todos, amém? Fala Feliz Natal por mãe. Fala, pode falar, irmão. Pode falar. Ué, pastor, você está doido? Se não é hoje, não é dia nenhum, irmão. Se hoje você não deixar Jesus nascer no seu coração, não é dia nenhum, não foi. E pode ter certeza que dia 25 de dezembro não foi. As datas não são importantes, mas sim os eventos. Um dia o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasceu de mulher, sim, para trazer vida ao mundo. Amém, irmãos? E um dia realmente ele morreu. Foi numa sexta-feira, às 15 horas. Ele padeceu por nós. Ele deu seu último suspiro para nos dar a vida, e a vida com abundância, irmãos. Mas ele não ficou morto, não. Ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre. Amém, irmãos? Então, começou, voltando lá, falando do José, chegou os 7 anos das vacas magras. Israel também teve fome. Jacó mandou seus filhos lá comprar comida lá no Egito, porque tinha comida no Egito. Chegando lá, irmãos, né? Primeiro José não se identificou para os irmãos não reconheceram que ele era o homem mais poderoso da terra. Ele era chamado de pai de Faraó, e o Egito era o império da terra, a maior nação da terra, a nação mais poderosa da terra, era a única nação que tinha comida ainda, então se tornou ainda mais poderosa. Um rapaz que foi desprezado, foi preso mesmo ali por assédio sexual, estava lá num cárcere, no fundo do lodo do calabouço. Daqui a pouco era a pessoa mais importante da terra, que Deus usou para que pudesse mesmo manter em vida não só a família do pai dele, mas principalmente Judá. Ele mesmo fala, principalmente Judá, a palavra fala, porque o Judá tinha que viver, porque o Salvador viria dos descendentes de Judá. O Davi, o Salomão, depois a Maria, o José, os dois vieram da descendência de Judá, que viria. Deus já estava preparando tudo isso. E às vezes a pessoa ela não entende o que Deus está preparando, não quer crer na pregação. Nós temos que crer, mano. Temos que dar ouvido àquilo que o Senhor está falando nos nossos corações, e aquilo que nós já conhecemos, pratiquemos, porque amanhã pode ser tarde demais, irmão. Eu sou muito novo. Ixi, tem tantos jovens ceifados aí. É pela misericórdia de Deus, mas que não somos destruídos, irmão. E se a pessoa já é mais madura, então ainda mais, irmão. Ainda mais misericórdia nós temos. Acabou que toda Israel, toda a família do José, né, quando ele se identificou, né, para a gente não se alongar aqui, toda a família de Israel desceu para o Egito, para aqueles 7 anos das vacas magras. Mas sabe quanto tempo eles ficaram lá? 430 anos. Põe a mão na cabeça e fala: ai. Quantos não viveram e não morreram no Egito? É do povo de Deus. Quantos não estão aí fora, comprando, vendendo, trabalhando, respirando, sabe? Acordando, casando e dando-se em casamento,
né? Que é o que o Senhor Jesus ele nos alerta lá, né? Como que estava no tempo nos tempos lá do Sodoma e Gomorra. Uma coisa está por aí, irmãos. A pessoa não está nem aí com a graça de Deus. Continua no Egito. Depois que saíram do Egito, ainda ficaram 40 anos no deserto. Outro lugar que não é para viver nem para morrer, mas nós temos que viver na graça de Deus. Na graça de Deus, e a pessoa não se atenta a isso. O vale da sombra da morte, a pessoa pensa que não vive sem alguém, não vive sem aquela pessoa, não vive sem aquele emprego. Tem que falar, fulano foi embora, me deixou, me abandonou, morreu, eu não vivo. Ou perder aquele emprego, era o emprego da minha vida. Ou alguma coisa aconteceu, uma perda, um roubo, aí a pessoa compra um bem e não põe um seguro. Tem que ter seguro, mano. Tem que colocar seguro nas coisas, né? Senão é melhor não ter, mano. Até para você ficar tranquilo nessas coisas, porque o mundo jaz do maligno. O Senhor Jesus ele alertou quando ele mandou os discípulos eles evangelizarem de 2 em 2. Se alguém vier te tomar a túnica, dá a capa também. Não se aprenda com as coisas desse mundo, não. O mundo jaz o maligno. E não vem na hora do assalto e fala assim: sabe o que você está mexendo? Vai nessa. Você vai tocar no servo de Deus? Não caia nessa não, meu amigo. Só se for muito na direção do Espírito Santo de Deus. Tem gente morrendo por conta disso aí, mano. Jesus não agiu assim lá quando ele foi tentado no deserto. Na hora que o Satanás foi tentar ele lá, ele falou: sabe o que você está falando? Ele só respondeu na palavra. Jesus estava 40 dias com fome, sem comer. Estava com fome, ele era um homem, não era um super-homem. E com sede. Satanás apareceu para ele e foi falar o que primeiro para ele? Sobre aquilo que ele estava mais com necessidade humana. Jesus, pega essa pedra e transforma em pão. Jesus não falou: você sabe o que você está falando? Se eu quiser eu transformo mesmo. Imagina um pão feito por Jesus, mano. Imagina que foi o que aconteceu depois. Os anjos do céu o serviram. Imagina o banquete que levaram para Jesus, irmão. É esse banquete que o Senhor está preparando para nós, amém, irmão? Exatamente. Mas Jesus só falou assim para o Satanás: nem só de pão viverá o homem. Não discute com Satanás, irmão. Mas a palavra que sai da boca de Deus, amém, irmão? Exatamente. Não discute, irmão. Não discute. Ele não ficou lá. Aí o Satanás virou pregador, mano. Tá cheio de pastor do inferno aí, mano. Que tem até uma palavra, mas não vive. Satanás virou um pastor, um pregador, mano. Então ele usou a palavra contra mim, eu vou usar a palavra contra ele. Ele pegou Jesus, colocou lá em cima do pináculo do templo. Falou: Jesus, lança daqui para baixo, que certamente Deus dará ordem aos seus anjos para que tu não tropece com o pé em pedra. Citou o Salmo 91, pregou o Salmo 91 para o Senhor Jesus, irmão. Aí Jesus respondeu para ele: não tentarás o Senhor seu Deus. Não ficou lá. Sabe o que você está falando? Jesus foi o único que voou de verdade, irmão. O Elias também subiu numa carruagem, mas Jesus, depois da ressurreição dele, ele foi visto por 500 testemunhas subindo para o céu. Todos esses filmes de herói, super-herói que voam aí, foi baseado em quem? Que teve testemunho que Jesus Cristo ele saiu voando para voltar para onde ele estava antes. Amém, por Deus. E o Satanás pensa que ele parou de tentar Jesus? Parou nada. Aí foi um lugar mais alto, um monte mais alto ali da Galiléia, lá que dá para ver lá Jerusalém, tudo. Tá vendo isso aí, ó? Tudo meu, é minha. Ele não retrucou falando que era, que não era. Se tu me adorar aqui prostrado, eu te entregarei tudo isso. Jesus nem falou que não era dele, não retrucou, irmão. Não retrucou. Jesus só mandou ele embora. Aparta de mim, Satanás, que somente o seu Deus adorarás, e somente a ele prestará culto. Só a ele, irmão. Tudo que é fora disso é idolatria, irmão. É coisa do inferno, engano do inferno. E aí o povo se sossegou, irmão. 430 anos, irmão. No Egito, que não é lugar para viver e nem para morrer.
Depois, para se purificar desses 400 anos, Deus, um trajeto que dava para fazer em 40 dias, eles demoraram 40 anos no deserto para se purificar. Outro lugar que não é para viver nem para morrer. Tem gente que está nesse deserto. Deserto da palavra de Deus. Deserto não tem nada. Deserto, quando tem, é areia, calor e aqueles animais peçonhentos, serpente, escorpião, que tudo representa o próprio Satanás. Mas cada um tem que passar pelo seu deserto para chegar na terra prometida, irmão. E às vezes as pessoas não querem. E quanto tempo pode demorar o deserto? Para um vai demorar 4 dias, para outro vai demorar 40 dias, para outro vai tirar 4 meses, o outro vai demorar 4 anos, para outro vai demorar 40 e o outro vai demorar mais. É o tempo da sua purificação, não adianta. Enquanto tiver com murmuração, nenhum murmurador entrou na terra prometida, irmão. Nenhum murmurador. Nenhum. Dos que saíram do Egito com mais de 20 anos, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Moisés subiu no monte 2 vezes para receber os mandamentos de Deus. Viu Deus face a face. Trouxe todos os mandamentos, a legislação do povo. Mas ele olhou a terra prometida e ele também não entrou. Deus não poupou Moisés. Vai te poupar? Cuidado. Não fique no deserto. Não fique. Não fique fora. Não fique no Egito. Sai do Egito. Fala para o irmão, sai do Egito. Cutuca aí, ó. Cutuca ele. Para cutucar mesmo. Cutuca aí, ó. Sai do Egito, hein? Sai desse deserto. Sai do mundão. Não serve, irmão. O que é do mundo não serve para nós. O mundo jaz no maligno. Se a santidade já não traz imunidade, imagine fora da graça de Deus. Aí o ataque é iminente. É só aguardar o inimigo vir e passar rasteira, irmão. Só, se a pessoa não cuida da saúde, não cuida daquilo que o Senhor tem preparado, imagine mesmo a pessoa que verdadeiramente não está nem aí, ainda bebe, fuma, usa droga, acha meu corpo e minhas regras, se prostitui, troca mais de parceiro sexual do que troca de roupa, pensando que é a minha alegria. Vai nessa. Nosso corpo pertence a Deus, irmão. E nós vamos dar conta a Deus de tudo o que nós fizemos com o nosso corpo. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus, o versículo 7, que é o que nós vamos fazer no domingo. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, que é exatamente esse pãozinho que o pastor fez aqui, ó. Bem parecido com isso aqui, ó. É um pão, né? Que não, como ele não tem fermento, ele fica parecendo uma bolacha. Você na sua casa prepara o pão, daqui a pouco nós vamos consagrar. Ah, pastor, não tem um pão igual ao seu. Pode ser qualquer tipo de pão. Entendeu? As datas não são importantes. As matérias não são importantes, irmão. A maioria da Santa Ceia nós fazemos com pão comum aqui. Aqui é só para representar, irmãos. Os elementos representando, consagrado, não importa. Ah, pastor, nem pão tem em casa. Pega uma bolacha. Não tem nem bolacha salgada. Pode ser doce? Pode, meu amigo. É uma atitude de fé. É uma atitude de fé. As datas não são importantes. O que tem calendário é religiosidade, irmão. Nós é todo dia na graça de Deus, irmão. Os elementos específicos ali que tem que usar é religiosidade também, irmão. Na atitude de fé nós estamos fazendo aqui o pão sem fermento, com a água, para tomarmos posse da bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha aqui, continuando. E com ervas amargosas a comerão. Amém, pois? Exatamente. Daqui a pouco nós vamos consagrar o pão e a água e nós vamos beber com fé em nome do Senhor Jesus. Antes de nós fazermos a oração da consumação, vai lá no capítulo 23. Êxodo 23. É até a nossa campanha das sextas-feiras. O versículo é o 25. Amém? E servireis ao Senhor vosso... Irmãos, não dá para servir de qualquer maneira.
Tem que ser em espírito e verdade. Aquele que faz qualquer coisa no natural é só barulho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13. Sem o Espírito Santo, tudo que você louva, tudo que você faz, tudo, irmão, não tem valor. Ou nós fazemos para Deus, irmão, ou estamos fazendo para nós mesmos, e ó, é só ruído. Só ruído no mundo espiritual. Imagina você ficar aqui, ó. É assim que você está. Isaías 59 diz que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto, te amordaçam, para que o Senhor não vos ouça. Está fazendo um ruído, mas não passa do teto da sua cabeça, não passa do teto da dele, não vai em lugar nenhum, é só barulho. Temos que servir o Senhor nosso Deus. Como? Buscando, descobrir, cumprir nosso chamado. Nós não podemos pular etapas, mas também não podemos ficar nos arrastando, nos omitindo daquilo que o Senhor já tem nos dado. Já recebeu Jesus como Salvador? Busque, irmão. Busque o Espírito Santo de Deus, irmão. Busque o batismo com o Espírito Santo. Pastor, já tenho buscado há tantos anos. Aqui as irmãs, várias irmãs aqui, né, senhoras já de idade, né, eu estou aqui na igreja, vai fazer 3 anos já, 2 anos e pouco. Umas chegaram aqui 1 ano e pouco. Pastor, eu não fui batizada não. Fomos, orientamos, as irmãs foram batizadas, por que outros não são? Por quê? Porque ainda a carne está forte, mano. E a carne é um perigo, mano. A carne está comendo o seu cérebro. Está comendo. Quem você alimentar vai ser mais forte da sua vida. Se você alimentar a sua carne, a carne é tendenciosa ao pecado, você vai viver nessa amargura, nessa coisa terrível mesmo, né? Nessa frustração, e quando morrer o pior, não vai descansar não, e vai ter a dose da morte eterna, por toda a eternidade. Tem gente que acha que quando morrer descansa. Descansa se você descansou antes do Senhor. Se você não descansou antes no Senhor, esquece esse negócio de descansar. É agora. Mas Jesus, ele não veio condenar, ele veio para salvar. Temos que tomar posse. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Todo mal vai ser tirado de nós em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Faltam menos de 2 minutinhos aqui para as 15 horas, isso. Quem quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Eu vou me ajoelhar, amém? Mas quem for se ajoelhar, se ajoelha para frente, para a cruz aqui, ó. De frente para cá, ó. Para frente para o altar, por favor. Isso. Mas não é obrigado não, viu, irmãos? Pode ficar sentado. Quem tiver com criança, não tem problema nenhum. Não é a posição também, irmãos. Não é a posição. Entendeu? No Pentecostes eles estavam sentados lá quando foram batizados com o Espírito Santo. Feche seus olhos, abre o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, nós estamos aqui nessa oração da consumação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha com teu poder e assunção alcançar, meu Pai, no mundo espiritual onde não há distância, Pai. Meu Pai, os queridos, os familiares, meu Pai, cada pessoa que nós estamos representando aqui diante de Ti, meu Pai. Senhor Jesus, venha com teu poder, Pai. Assunção, meu Pai. Visita com renovo, meu Pai, toda a humanidade para descobrir a verdadeira mensagem de Páscoa, a verdadeira mensagem da cruz, a verdadeira, meu Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para a humanidade, que um dia a glória de Deus, o verbo de Deus, o poder de Deus se fez carne, aquele pelo qual Ele usou para fazer tudo do nada, habitou entre nós, meu Pai, e nós provamos da glória do unigênito Filho de Deus Pai, Pai. Senhor Jesus, venha com a tua unção, com o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, Pai, o óleo da tua santidade, meu Pai. Venha passar, meu Pai, que foi num momento como esse, numa hora como essa, meu Pai, que lá naquele monte, na Gólgota da caveira, Pai, onde o Senhor Jesus já estava ali pendurado no madeiro, Ele deu seu último suspiro, Pai. Senhor Jesus, foi o sopro da vida voltando para a humanidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Diante de Ti nós nos prostramos, diante do Deus e Pai
a qual toda a família no céu, na terra, toma o nome, Pai. Oh, meu Pai, para, meu Pai, apresentar a Ti, Pai, os pedidos de oração do Seu povo. Cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, visita, alcança. Alguns trouxeram o pedido da cruz, apresenta a Deus, daqui a pouco você vai entregar aqui no altar. Em nome do Senhor Jesus, mas tem os projetos de vida, Pai. Tem as folhas brancas lá na porta da igreja, Pai. Oh, meu Pai, tem os pedidos de membro, todos os demais pedidos de oração, as fotografias, peças de roupa, Pai. O memorial dos dizimistas, Pai. Oh, cada um representando uma multidão, meu Pai. Alcança, meu Pai, visita em nome do Senhor Jesus. Todos, meu Pai. Oh, meu Pai, a humanidade toda seja apresentada diante de Ti, para que descubra a vitória da cruz, para que descubra, meu Pai, tudo que foi conquistado na cruz, Pai. Oh, Todo-Poderoso Deus, amado de nossas almas, vem com o Teu poder, a Tua unção, com o Teu fogo, o fogo do Teu Santo Espírito, o óleo da Tua santidade, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, e derrama sobre cada um de nós, Pai, pois agindo Deus, quem impedirá, meu Pai? Oh, meu Pai, oh, Ele não se negou, Pai. Jesus Cristo, Ele venceu por nós, meu Pai, como uma ovelha muda. E quantos que qualquer coisa questionam tudo, mas por que isso, mas por que aquilo, mas por que aquilo outro, questiona da autoridade, questiona de Deus, não dá crédito à pregação e acaba padecendo mesmo na mão do inimigo, da sua própria carne, que é fraca, que é doente. Oh, nós não podemos viver na carne, é o Egito, viver na carne é o Egito. Oh, nós não podemos viver na carne, viver na carne é o deserto, é o vale da sombra da morte. Oh, pois a nossa carne é fraca. Um dia ela será desfeita mesmo, mas aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá como Ele. Ele é o primogênito dos mortos, Ele ressuscitou e vive para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, Pai. Como nós temos só agradecer, meu Pai, por tudo que foi conquistado, meu Pai. Por tudo, meu Pai. No momento, uma hora nona como essa, meu Pai, que Jesus Cristo soprou um sopro de vida de volta para a humanidade, Pai. Ai, aquele véu, Pai, ele se rasgou de alto a baixo. Oh, Pai. E o véu que separava já não separa mais. Aquela luz que outrora apagava, agora brilha. Tem que brilhar, meu irmão. Tem que brilhar. Isso, sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Pai amado. Ah, pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Pelas feridas de Cristo nós só fomos curados. Eu me coloco de pé como ministro do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, é hora do combate, irmão. É hora de você vitória. A hora de você declarar a sua vitória. Pode se colocar de pé agora e mandar o seu mal embora em nome do Senhor Jesus. Isso. Jesus já venceu por nós há 2000 anos atrás. Ele não ficou morto, não. Nós só estamos aqui fazendo em memória dele, mas ele não ficou morto em nome do Senhor Jesus. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados, nós somos curados de todas as doenças, enfermidades. Chama o seu mal pelo nome, chama o seu mau pensamento, a sua preguiça, a sua dor, o seu mau humor. Vai chamando agora esse ódio, esse rancor, esse ressentimento que vai te levar para o inferno, essa carnalidade que vai te levar para o inferno. Jesus, ele já venceu para que nós tenhamos vida e uma vida com abundância. Todo mal, toda ação do inferno, tudo que não presta, todo medo que não presta, em nome do Senhor Jesus, manda embora. Se coloca de pé e manda esse mal embora em nome do Senhor Jesus. Agora é hora do combate. Agora é hora de sujeitar, pois, a Deus, resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Isso. O Espírito Santo não te deixa incontinente em nome do Senhor Jesus. É uma só fé, um só amor, um só Espírito, só palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu paraliso toda essa ação do inferno, essa carnalidade das trevas mesmo, essa religiosidade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu, mano. Vai dando fora em nome do Senhor Jesus. Vai dando fora em nome do Senhor Jesus. É desde a cabeça até as plantas dos pés. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Acabou, maldito. Essa vida não é tua. Essa vida não te pertence. Fogo
Santo vai passando agora, em nome do Senhor Jesus. Eu agora quebro, paraliso, amarro toda essa ação do inferno. Tiro todas as suas forças, maligno. Esse corpo não é teu, esse corpo não te pertence. Toda ação do inferno, todo encosto maligno, toda coisa mandada, em nome do Senhor Jesus, sai dela, em nome do Senhor. Passa a mão no corpo, manda embora, irmão. Manda embora esse mal em nome do Senhor Jesus. Sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai da casa. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade do poder que é o nome do Senhor Jesus, todo mal, toda ação do inferno, toda ação dos diabos e dos mensageiros do diabo, acabou, maldito. A vitória da cruz já foi conquistada pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem dor, não tem enfermidade, não tem encosto. Tiro todas as suas forças. Chega amarrado, amarrado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, não pode ficar, sai dessa mente. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, sololalamalama, xare me canta na maramala. Dolobaxere me anda. Grama canta na manamaná. A vitória é completa. E nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, em toda a vitória que Ele conquistou por nós lá no Calvário. Oh, dodololama, oh, dodolamalama, oh, xeremi canta, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu creio que todo aquele que recebeu Jesus como Salvador, Pai, se arrependeu dos seus pecados, se perdoa, está perdoado, está salvo. Oh, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor começou uma grande obra na vida de cada um de nós, das nossas casas e das nossas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, oh, venha com o teu poder, venha com a tua unção, venha com o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, venha com a tua santidade sobre as nossas vidas, venha sobre cada um de nós, como nós precisamos de ti. Oh, Zoloria me canta, Laramala, Baixare me anda, Namanamaná. Vem, amado, amado nosso, amado das nossas almas. Oh, Chore me anda, Lamaramalamalamalá. Todo-poderoso, todo-poderoso, poderoso Deus. Aleluia. Chore me anda, Baixare me canta. Baixare me anda, Namaramala. Alabarabachúria, canta labalaba, raba, rabalabaturi, mialaba, canta labachuri, randeliala. Isso, seja cheio do Espírito Santo até hoje. Agora é a hora, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, olhando para Jesus, mesmo nesses dias de desespero, oh, incertezas, Deus é contigo, meu. Deus é contigo. Aleluia, creia, creia. Nesses dias de desespero, nesses dias de desespero, incertezas e medo há. Incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio. Em uma salvação eu creio. Creio em ti, Jesus. Creio em ti. Creio em ti. Creio em ti. Acredita em Jesus Cristo. Acredita em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos dá nova paz. Acredito na cruz de Cristo que da morte enfim venceu. Acredito que Deus é reto, muito em breve irá voltar. Creio em ti. Aleluia. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canção, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, acredito, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito
do Santo Espírito que vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará e voltará. Aleluia. Oh, chororô, me canta. Em breve voltará. Se prepare, temos que estar preparados. Oh, chororô, alabarrabaxere me canta. Do rolalamalamachare me anda na manamana. Ah, é a tua presença, é a tua presença, Senhor Jesus. Oh, nos satisfaz, meu Pai. O Senhor responde na alegria do coração. Isso, tem a satisfação de andar na presença de Deus. Na presença do Senhor é abundâncias de alegria, em nome do Senhor Jesus. Oh, dolorolololama. Oh, delalamalamaxare me canta. Oh, delamachare birianda namana. Ah, Ele é o Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente Senhor. Oh, Senhor Jesus, muito Jesus, em obrigado. tua presença, Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. reunimos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa saúde ao coração do país. Na presença do Senhor, abundância de alegrias. Tchau, 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 tchau. Volta, vitória! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui na presença do Senhor, abundâncias de alegria. E se ele não ficou morto não, um dia a sua morte trouxe vida a todos nós. Vai lá atrás. Jesus, em tua presença reunimos-nos, você aí, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completamente acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava, o véu que
essas coisas. E para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? É verdade, um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, mas não foi hoje não, viu? Tem gente que está triste, celebrando, tá um silêncio, né? Tá um silêncio aí, né? É bom respeitar, pelo menos uma vez, né? Meu Deus, mas não tem uma data. Felizmente, a tradição religiosa, como a gente está falando desde o começo, a tradição religiosa, ela tem calendário. A graça não. Ou é todo dia, ou é dia nenhum, viu? Ou todo dia você está na presença de Deus, você amanhece na graça de Deus, as misericórdias do Espírito Santo se renova a cada manhã. Por que, pastor, tem que se renovar? Porque com certeza, por mais que você tente viver em santidade, a carne é fraca e você gastou toda a misericórdia de Deus no dia anterior. Por isso que tem gente que consegue até dormir bastante horas, mas acorda arrebentado. Porque não acorda na graça. Pode dormir, mas tem gente que dorme 5 segundos. Opa, acordou na graça de Deus, amém, irmãos? E é assim que nós temos que estar, irmãos. Tem que estar, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas passaram, tudo se fez novo. E ainda que estiver morto, viverá, porque já vive em Cristo e Cristo vive para ele. É todo dia, Jesus ele está à porta e bate, e quer fazer morada em nós. Aquele véu que separava dos seres humanos normais, mesmo o sacerdote, só o sumo sacerdote que entrava no santíssimo lugar para apresentar sacrifício, lugar santo de bênçãos, mas só ele poderia entrar uma vez por ano. O Kippur, né? Ele era amarrado ali com um cinto, cheio de sino, e ficava uma corda do lado de fora. E ele ia lá apresentar, ele lá se arrependia, fazia seus rituais, né? E depois entrava no Santíssimo Lugar, que era templo, onde ficava o povo de Deus. O lado de fora, só quem era lá do lado de fora, todo mundo podia ficar. Todas as pessoas de raças, tribos, línguas podiam entrar. Mas dentro do templo era só o povo. No altar era só o sumo sacerdote. Atrás do altar ainda tinha um lugar ainda, onde tinha lá os propósitos, as proposições, com pães também, os pães, a água lá dos propósitos. Só que atrás do santo lugar tinha o santíssimo lugar, chamado Santo dos... Era o santo dos santos, tem que ser santo, muito santo. O Senhor Jesus é o rei dos reis, não é o rei de qualquer um. É o rei dos drogados, das prostitutas, não. Alguém falou uma bobeira outro dia. Jesus, se ele vivesse hoje, ele ia viver lá no meio das prostitutas, dos efeminados, dos masculinizados. Ele ia dar um recado e depois ia voltar, não ia viver no meio, mano. Como ele fazia com todo pecador. Ele dava o recado e saía, não vivia no meio. Ele era o rei, ele é o rei dos reis. Então nós temos que ser um rei para o Senhor Jesus ser o nosso rei, mano. Nós temos que ser aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. E nós vamos dizer sem lábios enganosos que ele é o Senhor, é o meu Deus, é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Amém, irmãos? Voltando aqui, tinha um véu no templo, que era a coisa mais pesada do templo. E o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano lá, e a maioria ficava. Quando chegava a vez daquele sacerdote, ele já entrava tremendo, porque entrava naquele lugar que era tão santo, que a pessoa ia ser fulminada. Tem gente que, por que Deus não me responde? Deus não responde mesmo a pecador. Mas porque ele é mau, que ele faz acepção de pessoa? Não. Porque a natureza de Deus é santo, ele não pode mudar a própria natureza para agradar ainda mais pecador, irmão. Até para o pecador não se enganar que Deus aprova o pecado, a coisa errada, a carne que você está vivendo. Deus não responde ao pecador, uma divisão do pecador e o ser humano. E Deus, então a pessoa, olha só, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar e era fulminado ali. Se alguém conseguisse mesmo fazer uma oração para entrar na presença de Deus, no natural ia ser fulminado. Na carne ia ser fulminado. No pecado então ia ser trinchado. Então Deus é tão amoroso que não responde o pecador, para o pecador não se enganar e não ser fulminado. Amém, por Deus? Mas hoje nós temos acesso ao Santíssimo Lugar, mas tem que passar o véu foi rasgado. Vamos dar uma olhada como que era esse véu? Você está no Êxodo mesmo? Agora vamos lá no capítulo 36, porque o véu foi ordem de Deus. Êxodo capítulo 36.
Amém? O versículo é o 35. E encheu de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre. E a mais engenhosa e do bordador, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e o tecelão, fazendo toda a obra de invenção, inventando invenções. Amém, por Deus? Então aqui Deus está falando, né, sobre o molde do templo. Como que seria esse lugar, esse véu, que a gente pensa num véu como se fosse um paninho fininho, né? Como se fosse o véu da noiva, que é aquele tule, não. O véu era a coisa mais pesada do templo. Aqui esses artesãos, esses homens inteligentes que fizeram, com esse linho, com púrpura, tudo, fizeram um tapetão, mano, que Deus mandou, que era o tamanho do templo, 18 por 18 metros, irmão. 18 por 18 metros. E com cerca de 30 centímetros de altura. Hoje não existe um tapete de 30 centímetros de altura, irmão. Um tapete de 2 centímetros de altura, 2 centímetros de altura, ele pesa cerca de 40 quilos, 1 metro quadrado. Ali tinha 18 por 18, com 2 centímetros, e mais 15 vezes a mais. Alguém calculou que dava umas 100 toneladas, mano, o véu do templo. Era a coisa mais pesada do templo, era mais pesado que as colunas do templo. 100 toneladas. Sabe o que dá 100 toneladas? Dá uns 100 carros grandes, irmão. Esses carros grandes, carro grandão que você vê andando pela rua assim, dá 100 carrão daquele. Era o tamanho era o peso do véu, irmão. Que a gente pensa que é um véuzinho. Ah, o véu se rasgou, igual você rasga um papel. Não, olha que coisa pesada. Se for um carro menor, né, que nem o Palio que o irmão tem, ia dar uns 200 Palios. Olha o peso desse verme. E que foi necessário ser rasgado de alto a baixo e nunca mais fosse feito, para que cada um daquele que crê no Senhor Jesus, ele pudesse ter acesso ao santíssimo lugar. Não porque ele vai num lugar especial, porque não existe lugares especiais. Quando 2 estão reunidos em nome do Senhor Jesus, a partir de então aquele lugar é um lugar especial. Amém, irmãos? Ali o Senhor se faz presente. Aquilo que nós ligarmos em concordância, por isso que o inimigo ele quer discórdia. A carne briga contra o espírito contra a carne, para não fazer o que o Senhor quer, é só discórdia, só perda. Porque quando há concordância, o céu se une à terra, irmão. É um ambiente só. O que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no... O que desligar aqui na terra será desligado lá no céu. Comece aprendendo na casa de Deus e você leva para sua casa, irmão. Por isso que muitos vêm para a graça de Deus, irmão. Mas às vezes o cônjuge demora para sair da carne, o filho. Porque o inimigo ele não quer, irmão. Ele vai fazer de tudo para não vir mesmo. Porque ele sabe que o dia que acontecer ele não vai ter mais vezes naquela casa, irmão. Até mesmo quando Deus mandou as 10 pragas, irmão, no Egito, 10 pragas para o Egito, uma mesmo das propostas do faraó foi o que? Ô Moisés, vem cá, está querendo ir todo o povo lá, né, adorar o seu Deus, né? Não, eu vou liberar só os homens. Ó, só os homens vão, vocês vão lá, adorar os seus deuses lá 2, 3 dias, deixa as mulheres, deixa os filhos, deixa o seu gado, deixa os seus bens aqui, vocês vão e depois vocês voltem. E tem muita gente aceitando essa proposta de ficar no Egito. O marido está indo adorar e fica lá no Egito, na carne, no natural, só discutindo as coisas desse mundo, irmão. Mas Deus não permitiu, Moisés não aceitou aquela proposta, eu não aceite também não, mano. Não fique no Egito, irmão. Enquanto você estiver no Egito, você está na proposta de Satanás. Quando estiver no natural, você está na proposta de Satanás, irmão. Desde o princípio foi assim, olha lá. Estou falando de coisa de 4.000 anos atrás que o Satanás fez essa proposta, irmão. Vai lá, ó, manda só os homens, e por isso que um vem e o outro não vem. Quando entra em concordância, o céu se une na terra, irmão.
Um põe 1.000 para correr, irmão. 2 não põe 2.000. 2 põe 10.000 para correr. 10.000. Sabe o que é 10.000? O inimigo, ele vai fazer de tudo para não ter que se levantar contra a sua casa. Sério. Nem se levantar. Sabe que não vai ter vez lá. Ele já tentou de tudo, irmão. E a pessoa não cai em tentação. Ela sabe mesmo que ele sabe que naquela casa ele não tem vez, que não tem confusão. Tudo que a pessoa puder fazer para evitar confusão, ela evita, ela vai e coloca no lugar, ela fecha. Não. Agora, onde ele tem o combustível, ele faz a revoaça. Tudo. A pessoa sabe que faz melhor, mas mesmo assim, ó, o inimigo, ele coloca cansaço, coloca confusão, e assim faz com que verdadeiramente muitos, em vez de progredir na graça de Deus, crescer de fé em fé e de glória em glória, fica que nem rabo para trás, mano. Fica lá. Deus nos colocou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. A pessoa só fica por baixo porque não tem entendido que Deus, ele não te mostra alguma coisa para você esperar que o outro faça. Não, você vai lá e faz, e já resolve e já para. Tem que tirar a ferramenta do inimigo. O véu que separava já não. O véu se separou em 2 e caiu, irmãos. E verdadeiramente, a partir de então, nós temos livre acesso ao Santíssimo Lugar, irmão, que não é um lugar físico, que fica lá onde que era o templo, não, é espiritual. Todos nós vivemos em espírito, em verdade. Pega a sua Bíblia, vamos lá em Marcos, capítulo 15. Marcos é Novo Testamento. Mateus, Marcos, isso. Versículo a partir do 21. Amém? Amém. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo que levasse a cruz. Amém? Ali os romanos obrigaram até que uma outra pessoa ajudasse, porque Jesus não estava aguentando carregar aquela cruz. Uma cruz física. A cruz física. Nós, por isso que no Senhor não há ausência de fardo, irmão. Tem gente que quer jogar tudo para cima, desistir de tudo. Não há ausência de jugo. O jugo é aquela cabresto. Mas nós temos que estar presos a Cristo, irmão. Ou a gente está no jugo de Cristo, ou Satanás está te fazendo de cavalo, e ele chama de cavalo, exatamente. Quem já andou pelos espiritismos da vida sabe que como que o inimigo chama. Ó, meu cavalo. Ó, meu cavalo. Olha aí, você é cavalo. Ou você é cavalo do Satanás, ou você tem o jugo de Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Cada um tome a sua cruz e carregue. Mas tem uns que chegam nessa época do ano, faz uma cruz parecida com essa aqui, ó. É uma cruz aqui, ela sai daqui, dá para carregar ela. Amém? Mas não é isso, irmão. E sai arrastando pelas estradas da vida aí, ó. Coloca um pano de trapo, né? Tomar a cruz não é pegar um pedaço de pau, não, de madeira, que sai arrastando por aí, não. Tomar a cruz é você descobrir a sua missão, irmão, para servir o Senhor vosso Deus, para Ele tirar todo o mal de meio de vós, irmão. Não é ficar carregando, arrastando as coisas por aí, não. Isso é coisa do Satanás, engano, irmão, do maligno, irmão. Religiosidade. Deus não está te mandando você fazer isso, irmão. Eu falo para você descobrir o que está na palavra de Deus e você cumprir, porque o mais pesado Jesus ele já levou lá na cruz, o nosso pecado, nossa iniquidade, nossa mágoa, nosso rancor, nossa carnalidade, para nós fazermos diferença nesse mundo. Continuando, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira.
e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. Olha só que maldade. Deixaram o Senhor nu, irmão, né? Quem faz as caracteres aí, né? Mas a cruz é vazia, viu? Quando faz os filmes, as imagens que tem de Cristo que não representa o Senhor, foi muito pior. Pode ter certeza que foi muito pior do que é feito nas ficções por aí. Pelo menos coloca lá um avental no Senhor, mas ele nem isso tinha, ele tirado toda. Ele estava lá completamente ali, humilhado, para nos dar vida, irmão. Foi muita maldade. Um homem que não fez nada para ninguém, nunca. Era uma ovelha muda. Só sabia ensinar as pessoas serem boas, produzir o fruto, a pessoa ser curada, ser liberta. Ressuscitou mortos, e mesmo assim condenaram. Vou lá, não nada. Maldade pura, irmão. E da mesma maneira, irmão, fizeram isso com Jesus. Você acha que não está por aí essa mesma maldade? Está por aí, irmão. Temos que vigiar, irmão. Vigiar para que essa maldade não nos alcance. Quando o Senhor Jesus nos ensinou o Pai Nosso, não é uma reza para você ficar rezando: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Exatamente, venha a nós o vosso reino, é buscar o reino de Deus, sua justiça, buscar o Espírito Santo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia das hoje. O pão não é só o pão físico, irmão, não é só o pão, não é só de pão viverá o homem, mas é da palavra que sai de Deus, não é palavra de Deus todos os dias na sua vida. O nosso corpo físico até aguenta ficar sem pão físico, irmão, um dia, mas o nosso espírito, sem um dia, tem gente que consegue falar que é de Deus, que é cristão, e consegue passar um dia inteiro sem ler a Bíblia, sem meditar na palavra de Deus, irmão. Está fraco, meu amigo, é igual o corpo físico sem comer, irmão. Sem comer. Vai ficar fraco. Na hora que vê o ataque, vai cair em tentação. Vai ficar cada vez mais fraco. O pão nosso é de é todo dia. Para nós perdoarmos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem, é perdoando que você é perdoado. Isso é exemplo de oração. Não nos induza em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos induzir em tentação, é Deus nos proteger até da tentação. Porque tem gente que não peca por falta de oportunidade, mas na primeira oportunidade peca, reclama, murmura. Murmurar, irmão, é o louvor ao próprio Satanás, irmão. É só ver uma coisinha, a pessoa já... não existe isso. Isso é a síndrome mesmo do pavio curto, mano, que é uma coisa do próprio inimigo. E a pessoa vive de qualquer maneira, irmão, não entendendo que tudo que o Senhor Jesus Cristo ele sofreu por nós lá no Calvário é para que nós tenhamos vida. Que as dores do mundo nós podemos suportar, irmão. Nós podemos, nós não somos responsáveis, mas vamos lá, vamos fazer de tudo para apaziguar, para que verdadeiramente nós possamos viver em paz, irmão. Ser esses conciliadores que vivem em paz, né? Que a luz que outrora apagava, né? Agora brilha e cada dia brilha mais sem apagar, irmão. Mas tem gente que é assim, né? Vive que nem lembra aquela brincadeira de criança? Vivo, morto, vivo. Mas tem gente que está mais morto que vivo. Morto. A morte é da natureza de Satanás, irmão. A morte não é só o fim do estado físico. Um dia todos nós morreremos, vai parar de bater o coração, irmão. Mas pecou, irmão, murmurou, irmão. Depois você vê lá, 1 carta aos Coríntios, capítulo 6, Gálatas, capítulo 5, Apocalipse 21 e 22. Tem várias classes daqueles que não vão herdar o reino do céu, irmão. Não é só traficante, assassino, homicida, pedófilo que não vai herdar o reino dos céus, não. Nenhum murmurador, irmão. Nenhum tímido.
tímido, pastor, uma pessoa que é recatada, não. Aquela pessoa que não recebeu Jesus como Salvador, não, o que vão pensar de mim? Por timidez? Tem acampamento de pregar o Evangelho? Olha o que Jesus sofreu por nós aqui, sem merecer, não? 40 chicotadas menos uma, são 39 vezes 25 tiras, foram 975 chicotadas. Nenhum filme vai retratar isso. Por mais que você veja um filme muito bem feito, o Senhor Jesus, ele sofreu mesmo. E cada ponta daquelas tiras ainda tinha um pedaço de metal, de osso, de madeirinha ali na porta, cortando as costas do nosso Senhor, irmãos. Não era pouco pendurar ele. Aqui tem um prego aqui, ó, que é preguinho, irmão. Eram uns pregos desse tamanho assim, ó, que penduravam perto do pulso. E como colocava os pés juntos assim para cima, a morte de cruz é uma morte por sufocamento, que a pessoa não consegue respirar direito. Tudo isso por quê? Porque tem gente má, irmão, que não gosta do bem. Olha aqui, continuando. Versículo 24. E havendo o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Pra você ter uma olhada, ter uma ideia, a hora terceira é mais ou menos 9 horas da manhã do nosso horário. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, em ponto. Hora terceira, porque a hora começa ao amanhecer do dia às 6 horas da manhã. Uma sexta-feira, às 9 horas da manhã, o Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado e ficou lá. Olha aí. E por cima dele estava escrita a sua acusação: Rei dos... Olha a acusação dele: o Rei dos Judeus. Mais maldade. E o crucificaram, e com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a palavra que diz: e com os malfeitores foi contado. Lá no Evangelho de Mateus, um desses malfeitores, tem tradução que fala aqui, nessa aqui, na de Marcos mesmo, que fala que eles eram homicidas, 2 homicidas morreram com ele. Um deles zombou: tu é o Cristo mesmo? Desce daí e tira nós aqui também. Aí o outro já falou pro outro bandido que era amigo dele: meu amigo, como você fala isso? Que esse homem nem merecia ter a mesma condenação que nós. Ele voltou-se para o Senhor Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. E Jesus falou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Eu não sei até onde você foi, mano. Só sei que Jesus está de braços abertos para você e para sua família. Não importa de onde você for. Talvez alguém estava vendo aquela conversa ali, né? Estava vendo a conversa de Jesus com o homicida. Jesus, não. Esse rapaz aí que o Senhor falou que vai estar contigo lá no reino dos céus ainda hoje, ele matou meu filho. Matou minha esposa. Ele fez uma maldade aqui na região. Como que o Senhor vai falar para ele que ele vai estar no céu, irmão? Irmãos, depois Jesus ele deixou bem claro: todo aquele que o Pai der e vier até ele, de maneira nenhuma será lançado. Não importa o que a pessoa fez, mas tem que se arrepender e não voltar a fazer mais, para que não suceda coisa pior, irmão. Esse rapaz não desceu ali da cruz, não foi se batizar, não foi buscar o Espírito Santo e fazer a obra de Deus, não. Mas Jesus falou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Quer dizer que Deus ele dá até o seu último suspiro para você verdadeiramente ter um encontro com ele e viver para ele, irmão. Mas tem gente que está esperando o último suspiro. Não, irmãos, é na hora que Deus falar contigo, irmão. Porque a partir de então, se Jesus já falou, se você já conhece a palavra, a partir de então começa a rebeldia, irmão. A rebeldia não é só desobedecer, é tardar a obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tudo que for dado será cobrado, já está sendo cobrado. Pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos, destruídos, hein? E a pessoa está abusando da misericórdia, não busca o reino, não busca a sua justiça, não busca as coisas de Deus e vai por aí ficar padecendo, irmão. Não cai nessa não se engane.
Deus é amor, mas é justiça. Quando Jesus voltar, não veja a hora de Jesus voltar para me salvar. Se você não tiver salvo antes, você vai ser condenado. Hoje Ele está aqui para nos salvar. Agora Ele está aqui na palavra para nos salvar, para a gente entender a palavra. Quando Jesus voltar, Ele virá com juízo para condenar, não é para salvar. Tem gente que está, se vier um sinal do céu, não. Nós temos que ver, nós temos que crer para ver. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ver a glória de Deus. Mas tem gente esperando ver para crer, irmão. E quando você vê, vai ser tarde demais, irmão. Nós temos que crer antes. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus. E aos que, o versículo 29, e aos que passavam, blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edifica. Porque na hora que viram lá Jesus ali pendurado, balançar a cabeça, ele sei que falou que derrubava o templo em 3 dias edificava. Ele estava falando do templo do Espírito Santo, irmão, que era ele mesmo no momento. No momento só Jesus era o templo do Espírito Santo. E estava sendo morto ali. Estava sendo destruído o templo do Espírito Santo, mas para dar vida para toda a humanidade. Ele que não pecou, irmãos, se fez pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus, irmão. Então ali naquele exato momento ele estava separado do Pai, recebendo o meu pecado, minha transgressão, a transgressão de toda a humanidade. Que a humanidade descubra isso, irmão. Não fique pensando que Páscoa é peixe, Páscoa é coelho de Páscoa, é ovo de chocolate, é colomba, é comelância, não sei o que. Ela não tem nada a ver, irmão. A Páscoa foi a passagem mesmo do anjo da morte pelo Egito, na qual o povo de Deus estava protegido pelo sangue do Cordeiro, irmão. E o anjo da morte continua passando por aí. E hoje nós somos mesmo protegidos por quê? Porque nós comemos do pão da vida todo dia, irmão, que é a palavra de Deus, irmão. E o sangue do Senhor Jesus nos protege. Que ainda que algo aconteça e destrua nosso corpo, a nossa alma está salva para o dia do Senhor. Um dia nosso corpo será destruído, mas a alma está protegida, está salva. É isso aqui. Olha aqui, versículo 30. Salva-te a ti mesmo e desce falaram para ele. Olha a zombaria. A zombaria. Ele poderia? Com certeza. Quando Pedro foi defender ele lá e cortou a orelha do sacerdote, o Jesus falou para ele: meu amigo, você acha que se eu não desse ordem, não veriam 12 legiões de anjos e me protegeriam? Sendo que um anjo só, irmão, ele destruiu 185 mil soldados inimigos, irmão. Ali, na antiga aliança, Elias. Imagina com Jesus, irmão. Ele falou que de 12 legiões, 12 mil anjos o protegendo. Não ia sobrar nada na terra, irmão. Não ia sobrar uma carne, irmão. Mas pela misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. Deus tinha 12 coisas. Quando o povo, mesmo o povo dele estava tão reticente, tão rebelde, Deus ele poderia ter destruído tudo, acabar, deixava o mundo se autodestruir, ou ele enviava o seu filho, a glória, o verbo, a palavra dele, que se fez carne e habitou entre nós para salvar o mundo. Amém, irmãos? Ele veio para salvar. Versículo 31. E da mesma maneira, também, os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pôde salvar a si mesmo. Porque eles só enxergavam o natural. Deus estava ali mesmo confirmando em Cristo todo aquele propósito redentor que ele tinha por nós. Ele tinha que sofrer para que nós não soframos. E como que eu faço isso, pastor? Que se tem tanto sofrimento, crendo naquilo que ele conquistou na cruz, tendo a mente de Cristo, buscando o teu procedimento de Cristo. 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Muitos querem ver para crer. Querem ver, não, se ele descer daí, se ele fizer isso, um sinal do céu, que não sei o que lá. Não, meu amigo. Falando, nem mesmo ele, quando foi tentado por Satanás,
Ele ousou mesmo ali mostrar um sinal do céu. Ele poderia, meu. Aí vem os comedores de arroz e feijão. Vou fazer isso, fazer aquilo. Para com isso. Para com isso. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, do meio-dia até as 3 horas da tarde, tudo escureceu. Ficou tudo escuro. Continuando. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparaste? Se a humanidade descobrisse o que é isso aqui, ó, a glória de Deus se fez carne e habitou entre nós. O poder de Deus, pelo qual Deus fez tudo do nada, estava aqui na terra, só fazendo bem, só ensinando que era possível praticar a palavra de Deus, que o povo de Deus tinha um mandamento, mas não conseguia cumprir o mandamento, tinha até desistido de cumprir o mandamento. Mas Jesus, ele nasceu como judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, foi o único judeu que cumpriu toda a lei, irmão. O único, não teve outro, nem antes nem depois, irmão. Então ele não veio fundar uma nova religião que nem muitos falam por aí. Ele veio restaurar o que estava perdido do povo de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Só que no momento aqui, ele está falando: Pai, meu Pai, por que me desamparaste? O pecado faz separação entre Deus e o pecador. Exatamente, Jesus não pecou, mas ele se fez pecado. Ele assumiu o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, daqueles que estavam vivos naquele momento e de todos nós, até a consumação do século. Todos, até a volta dele. E nós estamos nesse período. Então, cada um que aceitar Jesus, verdadeiramente daqueles pecados ele não vai lembrar mais, amém? Mas cada pecador que peca e continua pecando, ou volta a pecar, está pregando Jesus na cruz de novo. E por conta dele estar recebendo o meu pecado, o seu pecado, ele estava separado de Deus. Deus não poupou Jesus. Presta bem atenção nisso, se você não entendeu. A gente fala nas pregações, tem que dar crédito à pregação. Deus não poupou Jesus. Nós já vimos hoje que Deus não poupou Moisés. Moisés olhou, mas não entrou na terra prometida. Jesus pediu: se possível for, aparta de mim esse cálice, que eu não quero morrer na cruz, Deus, Pai, mas seja feita a tua vontade. E ele morreu na cruz? Morreu ou não morreu? Jesus morreu ou não morreu? Então, Deus não poupou Jesus. E não respondeu. Por que me desamparaste? Para nos dar vida, irmão. A humanidade precisa entender o que é a Páscoa. Isso é a Páscoa. Isso é o sacrifício do Cordeiro de Deus, que não cobre o pecado de ninguém. Ele não vai cobrir seu pecado. Ele tira o pecado do mundo, se você se arrepender. Olha aqui, 35. E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: eis que ele chama por Elias, né? Porque é muito parecida a palavra Eli, que é Elohim, né? De Elias, né? Que é pensando que ele nem entendia o que estava falando, estava clamando por Elias, que era um daqueles profetas que nem viu a morte, que Deus arrebatou ele ao céu, mas nem isso eles entendiam. E um deles correu a embebedar uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Olha, mais maldade. Todo aquele tempo, 6 horas já ali pendurado, né? Desde as 9 da manhã, já está dando as 15 horas, ele pendurado ali. Aí vão lá, em vez de dar água, colocaram uma esponja, colocaram vinagre.
e deram para o Senhor beber, irmão. Se isso não corrói seu coração, e você parar para pensar, tanto sofrimento, mas não porque, para ficar pensando no sofrimento, mas pelo que você ainda continua mesmo fazendo isso, colocando Jesus de volta na cruz, quando você não se arrepende dos seus pecados, ou quando você não perdoa para ser perdoado, porque o perdão de Jesus é completo, ele sara a sua alma, ele sara tudo na sua vida, quando você se arrepende e quando você perdoa, porque perdoando o que se é perdoado. Mas a pessoa não entende isso aqui. Quanta maldade para alguém tão santo. E mais, 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou, deu seu último suspiro. O mesmo sopro de vida que Deus deu em Adão, Deus fez Adão com a própria mão. Todas as demais coisas, Deus ele fez pela sua palavra, que é Jesus. Haja luz, e houve luz. Haja divisão entre a luz e as trevas, a porção seca e a molhada. Tudo foi surgindo pela palavra, por Cristo. Mas o homem, Deus já pegou daquilo que já existia, que era o pó da terra, e fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Não para ser capaz de Satanás, mas para viver em comunhão com ele. E assim que estava pronto, diz a palavra lá no Êxodo capítulo 2, que Deus soprou o sopro de vida no Adão, para ele viver para sempre, se você não sabe. Mas o Adão pecou. E quando chegou aos 930 anos, o Adão morreu. Morreu novo ou morreu velho? 930, hein? Estou falando 93, que já era 930 anos. Morreu novo ou velho? Novo. Novo, porque era para estar aqui. É o sopro de vida que estava nele, para ele não morrer. O salário do pecado é a morte. Ele demorou pelo menos uns 900 anos para morrer, irmão. Não vem na hora a morte. Se a pessoa pecasse e já morresse em seguida, quem ia pecar? Quem ia cometer um crime? Cometeu um crime, a pessoa já cai. Fez um pecado, mentiu, desejou a mulher do próximo, já morria. Quem ia fazer isso? Não. Mas Deus, ele deu livre-arbítrio, irmão. Ele não fez robô. Ele deixa que o homem o sirva de livre e espontânea vontade, aprendendo a palavra dele. E como? Quando Jesus ele soprou o último fôlego dele, a vida voltou para a humanidade, irmão. A vida voltou. O único templo do Espírito Santo agora está dando a possibilidade que cada ser humano na face da terra também seja um templo do Espírito Santo. Ele era o único ali. Nem os discípulos dele eram. Nem eu. Só tinha um ali. E chorando. Nem crendo. Que era o João. Que lá no João mesmo fala, né? Eis é tua mãe, cuida dela. Falando para a mãe dele, né? E aí eis é seu filho. E todos eles chorando e não crendo em nada. E os demais? O Judas foi se matar e os outros 10 desapareceram. O Pedro estava negando ele. Aqui na Bíblia fala 3, deve ter negado mais. Irmãos, se você pensa que você é passado para trás, imagina Jesus, mas ele tinha 12 amigos, um traiu. Só um estava lá junto com a mãe dele. E os outros 10 negaram, sumiram, desapareceram, abandonaram. É assim mesmo. Ele não ficou reclamando. Tudo isso tinha esse propósito da vida. Soprou o sopro de vida de volta para a humanidade. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Terminando aqui para nós fazer a nossa oração. Olha aí. Versículo 38. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Amém, meu Deus.
O véu que separava, já não separa mais. Aquele lugar que só poderia um homem por ano, uma vez por ano. O sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, poderia entrar uma vez por ano. Agora não tem mais divisão. Todo lugar agora é o santíssimo lugar, porque onde você estiver, você vai clamar a glória de Deus, e a glória de Deus vai estar. Amém, por Deus. Graças a Deus. Olha, terminando aqui, e versículo 39, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamava, espirrara e disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago o menor, e de José e Salomé, as quais também seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém, pois? E nós temos que continuar seguindo o Senhor Jesus Cristo. Desse caminho, não desista, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com essa mensagem. O véu que separava não separa mais. Crê na pregação. Vamos preparar o pão em nome do Senhor Jesus. Passa o pão para os irmãos e a água. Amém? Não é a ceia. Não, isso aqui não é a Santa Ceia, não. Todo mundo pode participar. Tá bom, irmãs? Depois a gente conversa sobre isso. Assim que terminar o culto, eu converso com a senhora. Mas todos podem participar, não é a Santa Ceia. Se fosse a Santa Ceia, realmente, ela está perguntando uma coisa boa. Ela teve um batismo de uma outra religião, né? Se fosse a Santa Ceia, ela não poderia participar mesmo. Entendeu? Agora, se for o batismo, que ela sabia que estava fazendo um batismo no lugar que fala que onde tiverem 2, 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali ele está no meio. Então a pessoa não só pode, então, como deve participar, que a ceia não é do pastor, não é da igreja, a Santa Ceia é do Senhor. Amém? Mas hoje não é a ceia, é só a mesma lembrança do Pessá, que é o pão sem fermento. Amém? E a água que tira toda a enfermidade do meio. Vamos pôr de pé, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Primeiro, né, vamos consagrar o pão, da mesma maneira que o Senhor consagrou lá na Santa Ceia. Não é a ceia, mas Ele consagrou o pão. Feche seus olhos, porque na noite que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído, Ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo, será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceardes em memória de mim. Pai, não é a ceia, mas nós estamos ceando, Pai, em memória do Senhor, Pai. Esse pão partido, Pai, o próprio corpo de Cristo martirizado de dores, onde Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo, pelas feridas dele nós já fomos sarados, Pai. Hoje nós participamos, hoje todos participam, mas aqueles que são templo do Espírito Santo estão participando agora do corpo de Cristo, tomam posse de todas as bênçãos. E os demais acordem para tomar também. A graça é para todos, mediante a fé e a obra em nome do Senhor Jesus. Nós participando, assumindo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Pode comer do pão. Pega o cálice com água. Pai, a água é a fonte da vida. O Senhor que criou o homem nem cria nem desfaz, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor coloque, meu Pai, uma unção especial sobre essa água, Pai. Em cada gota, molécula e partícula contenha o Teu poder, a Tua essência, a Tua natureza para curar, para libertar, para salvar, para restituir, meu Pai. Nós bebemos do cálice da água, assumindo, meu Pai, todas as bênçãos, crendo, meu Pai, que o Senhor abençoou nossa água, nosso pão e tirou todas as enfermidades do nosso meio. Pode participar do cálice da água. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e amado Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com fé nós participamos, meu Pai.
Essa água é o teu fogo, Pai. Porque a água espiritual, ela não apaga o fogo espiritual, nem o fogo espiritual aquece a água espiritual, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é tempo de se envolver diante da tua presença. Isso vai se envolvendo, meu. É o maior dia. Isso, mas todos os dias tem que ser maiores na sua vida. Nós não nos apegamos a datas de calendários. É todo dia tomando posse mesmo da bênção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoa o teu corpo, a tua alma. Isso, pede a bênção. Senhor, abençoa meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração, meu Pai. Me dê condições de obedecer a tua palavra, Pai. De fazer mais pela tua obra, pelas almas que estão perdidas aí fora, que não sabem do teu evangelho, que não sabem da verdadeira Páscoa, que não sabem, meu Pai, Senhor Jesus, o que o Senhor sofreu por nós lá no Calvário, para dar vida e vida com abundância para cada um de nós, Pai. Venha com o teu poder, Pai. Passa com a tua unção sobre cada pessoa. É o fogo santo, é o fogo da glória, passando, queimando por dentro e por fora. Isso, receba o fogo, em nome do Senhor Jesus. Isso, pede esse fogo do Senhor, passa com esse fogo, que faça churrasquinho do meu natural, da minha carne, tire todos os pecados da minha vida, todas as tentações, essa fraqueza que tenho mesmo, para ficar mesmo blasfemando contra o Espírito Santo, blasfemando contra as coisas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda ação do inferno acabou, maldito. Em nome do Senhor Jesus, esses corpos não são seus, esses corpos não te pertencem, nenhuma dessas pessoas são suas. Em nome do Senhor Jesus, todo que não presta acabou, maldito. Acabou. O véu que separava já não separa mais. Quando o diabo menos pensava, Jesus que assumiu o meu pecado, o seu pecado, a sua dor, a sua enfermidade, estava lá no inferno. Ele tomou a chave do inferno e da morte da mão do diabo. E o Espírito Santo vivificou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou e vive para sempre, para que tenhamos vida e vida com abundância. Hoje só vai para o inferno aquele que estiver mesmo desligado da palavra de Deus. A chave do inferno não estava na mão do diabo. Jesus tomou. Mas aquele que não vive para Cristo, que não tem compromisso, que não perdoa, que não é perdoado, que vive carregando mágoa, ressentimento, que vive mesmo amargurado, esse não é impossível dar o reino do céu. Tem que ter a natureza de Cristo, tem que aceitar o sacrifício do Calvário, tem que pedir a mente de Cristo. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta lhe será aberta. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial daria o Espírito Santo àquele que o pedir. Então pede o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Diante de Deus não há nada oculto que não venha ser revelado. Isso. A glória de Deus que enche esse lugar agora, enche a sua vida, até você transbordar. Em nome do Senhor Jesus. Talvez você não tenha o hábito de orar, mas aproveita agora a presença de Deus e fala com Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eu aprendi um pouco do Senhor, tinha coisa que eu não sabia. Se uma vírgula do que foi pregado hoje você não sabia, dê crédito à pregação. Foi exatamente o que o profeta Isaías, o profeta messiânico, o príncipe dos profetas falou. Quem deu crédito à nossa pregação? Porque ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Pelas feridas dele nós fomos sarados. Jesus Cristo dá saúde, meu irmão. Jesus Cristo dá saúde. Toma posse agora em nome do Senhor Jesus. Passa a mão no corpo e fala: sai de mim o que não presta. Chama o mal pelo nome, manda embora. Manda embora. Esse mau pensamento, essa dor, essa enfermidade, esse sintoma, esse diagnóstico, são todas 100%. É Jesus Cristo que dá essa perfeita saúde. Não é metade, 90%. Não, é 100% em nome do Senhor Jesus. Eu quebro, paraliso, amarro e destruo toda a ação do diabo, dos mensageiros do diabo. Eu desfaço toda a obra de macumba, todas, uma por uma,
em nome do Senhor Jesus. Se alguém aqui tem um trabalho feito contra a vida dele, eu estou desfazendo agora em nome do Senhor Jesus. Diante de Deus não há nada oculto, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, Moody? Aquele pacto feito no passado agora está sendo desfeito também, em nome do Senhor Jesus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Talvez você tenha uma sequela de uma vida desregrada do passado. Você bebeu, usou drogas, fumou cigarro, se prostituiu, viveu uma vida desregrada, cheia de desgraça por aí, come mal, come açúcar, come gordura, e hoje estava com uma sequela dessa vida desregrada do passado. Mesmo assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Chama o seu mal pelo nome e manda embora. Manda embora, isso, manda embora. Não aceita não. Se você aceitar, vai ficar. Toda ação do diabo, toda ação do inferno, todo engano das trevas, é em nome do Senhor Jesus. É em nome do Senhor Jesus. Todo mal, trabalho feito, pago na encruzilhada, na linha da morte, no portão do cemitério, no centro da equibanda de Umbanda, paga com sangue de animal, com sangue de gente, sacrifícios humanos, é em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, todo inferno, tudo que não presta, acabou. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Pega tudo que é seu, sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai da casa, sai da família. Não volte mais, eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, eu tomo posse de todas as bênçãos, da minha cura, da minha libertação total e completa, da minha alma, do meu espírito, do meu coração e de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Amém e graças a Deus. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Aleluia. Irmãos, é todo dia. Amanhã, sábado, aleluia, lá na nossa sede, eu vou estar o dia todo lá ajudando o pastor Jaime, missionário, em nome do Senhor Jesus. São 3 dias de poder. Os pedidos de oração que foram entregues, nós vamos estar orando. Amanhã eu vou estar lá na sede, mas no domingo é aqui de novo, hein? 9 e 18 horas, presencialmente. Estamos aqui na Avenida dos Remédios, 1326. Mas você está longe geograficamente, a live vai ter também em nome do Senhor Jesus, amém? É o domingo da Páscoa, nós já aprendemos um pouquinho sobre o pescar hoje, mas é todo dia a Páscoa na graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, porque não são importantes as datas, entendeu? A religião, né, ali, né, aquela tradição religiosa tem calendário. Nós não, é todo dia na graça de Deus, todo dia na Páscoa, todo dia na bênção, todo dia tomando posse, todo dia entrando no santíssimo lugar para o adorar em nome do Senhor Jesus, amém? Fique na graça e na paz de Deus, e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Compartilhe esse culto, dê seu like, seu pedido de oração em nome do Senhor Jesus.